Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Franciele Alberto, você que está chegando aqui, por favor, já deixa o seu like, já deixa a sua inscrição, me ajude a chegar aos 4.000 inscritos o quanto antes, além de ativar as notificações e me seguir nas redes sociais, porque geralmente lá eu coloco coisas que eu não consigo colocar aqui. Como eu tinha prometido para vocês, vídeo falando sobre a Supercopa, que é amanhã, decisão final, às 4 horas da tarde, Palmeiras e Corinthians, mas você que está chegando aqui pela primeira vez, não sabe o que está acontecendo, por que o Palmeiras está jogando, por que o Corinthians está jogando, eu vou explicar como que funciona a competição. Bom, a competição começou lá em 2022, num outro formato. Eram os 8 melhores ranqueados do seu estado. Tinha a questão lá do sorteio, era mata-mata, vencia, avançava a próxima fase até chegar na final. E o Corinthians é o maior vencedor com 3 títulos. Venceu o Grêmio em 22, venceu o Flamengo em 23 e venceu o Cruzeiro em 24. Ano passado disputou a final, mas perdeu nos pênaltis para a equipe do São Paulo. Mas a CBF mudou o formato da competição e colocou da mesma maneira que acontece a Supercopa do masculino. Campeão da Copa do Brasil, campeão do Campeonato Brasileiro se enfrentam em jogo único, assim Corinthians e Palmeiras vão fazer essa grande final. Seria um campo neutro para a gente ter as duas torcidas, mas a tia Leila não quis que fosse na Arena Pantanal e acabou sendo o sorteio. E o Palmeiras levou a melhor, já deixando bem claro que se o Corinthians ganhasse o sorteio, a minha opinião seria a mesma. Não concordo com essa decisão, porque tira a beleza do espetáculo, muda o regulamento. A gente viu na semana passada Corinthians e Flamengo jogando em campo neutro lá em Brasília, e foi uma linda festa, né, das torcidas ali, coisa que nós não vamos ter. E também vale aí a chamada de atenção do torcedor palmeirense com a baixa procura de ingressos, menos de 1.500 ingressos foram vendidos. E, poxa, o Palmeiras vive um ótimo momento no futebol feminino. Ano passado, campeão da Copa do Brasil, campeão do Paulista em cima do seu maior rival, que foi a equipe do Corinthians, e menos de 1.500 ingressos. Não, tinha que apoiar, com Bia Zanerato de volta, Duda Santos de volta, Glaucia vindo reforçar a equipe vem do baita momento. Ruim, tá? Muito ruim. Já vi. Ah, mas é na Arena Barueri. Pô, o jogo é sábado, 4 horas da tarde. O horário perfeito. Já vi gente na copinha, torcedor do Palmeiras, lotando lá a Arena Barueri na copinha embaixo de chuva. A conclusão que eu chego é que não gostam do Palmeiras, né? Porque se gostasse do Palmeiras, entidade Palmeiras, iam apoiar as meninas. A verdade é que gostam de ver homem correndo atrás da bola. A verdade é que a equipe do Palmeiras merecia muito mais do que os torcedores estão oferecendo para as meninas. E aí a gente deve ter uma final, um derby em estádio vazio praticamente. Uma pena, tá? Uma pena. Bom, bora falar do que interessa. Qual a expectativa? Quem é o favorito? Como chegam as equipes? O Palmeiras eu ainda não vi jogar essa temporada, fez alguns amistosos, mas a gente não teve acesso a nada, nem time, nem nada. Então eu montaria a equipe do Palmeiras com Tapia no gol. E aí a dúvida que eu tenho, né, em relação a Rosana, é se ela vem numa linha de 3 ou se ela vem numa linha de 4, mas eu viria numa linha de 4, com Palermo, Paty Maldana, Poliana e a Rai Coutinho. No meio de campo, acho que é uma grande dúvida também, porque tem muitas atletas com muita qualidade, principalmente com a chegada de Duda Santos e de Glaucia, mas mudaria com Andressinha, Duda Santos e Brena, um meio de campo muito técnico, muito talentoso. E nas beiradas, colocar Tainá Maranhão, colocar Raíssa Bahia e a Bia Zanerato fazendo uma 9, uma falsa 9, com liberdade de cair pelos lados, com liberdade de vir para dentro também. E a equipe do Corinthians, como que vem? Baseado no que a gente viu na Copa das Campeãs, acredito que deva vir da mesma maneira que jogou lá, mas com uma postura de estilo de jogo um pouco diferente. Lá jogou esperando um pouco mais a equipe adversária, buscando os contra-ataques. Acho que o Corinthians deve subir um pouquinho mais as suas linhas e deve vir com Lelê no gol, Tamires, Teles, Thaís Ferreira de Fernandes. O meio de campo é sempre uma dor de cabeça boa, porque sempre tem muita qualidade. E não acho que o Lucas vai mudar, porque encaixou bem até ali Duda Sampaio, Andressa Alves e Ana Vitória, e pelas beiradas Jaque de um lado, Aquino do outro, e Gabi Zanotti. Pode tirar a Zanotti, vir por dentro, colocar a Johnson como uma referência, tem várias opções, pode tirar uma das meio-campistas, ou Ana, ou Andressa, colocar, ou a Duda mesmo, né? Colocar a Dai, tem a Paola, que a gente ainda não viu como que tá, né? O torcedor tá ali ansioso, mas acho que o Lucas não vai mexer no time que tá dando certo, mas sim
mudar a postura, subir um pouco mais, pressionar a equipe do Palmeiras, agregado ao coletivo que a gente viu, que é muito forte. Ainda tem Vicky, Letícia Monteiro, tem Robledo, que entrou e foi muito bem, Raiz, que a gente também não viu. O fato é que são os dois melhores elencos do Brasil, com muita qualidade. Do lado do Palmeiras ainda tem uma Glaucia, ainda tem Diane, ainda tem Ingrid, que foi titular em parte das equipes, e vejo as equipes muito equilibradas para essa final. O fato é que o Palmeiras vai estar jogando em sua casa, talvez isso possa fazer um pouco mais de diferença, mas o Corinthians se apresentar à vontade, a postura de ganhar duelo, de ganhar dividida, de estar com vontade, com raça, um coletivo muito forte, disciplina tática agregado ao talento individual que foi apresentado na Copa das Campeãs, pode ser que tenha uma leve vantagem em relação à equipe do Palmeiras, mas a gente sabe que derby é muito equilibrado, derby tem muita rivalidade, principalmente o que a gente viu no final do ano passado em relação ao Paulista. E eu quero saber o que você espera desse jogo. Qual o seu palpite? Para quem vai a sua torcida? O Palmeiras leva? O Corinthians leva? Como que vamos começar aí o calendário do futebol feminino 2026? Quem vai começar dando um passo importante? Ah, e eu volto na próxima semana, tá? Que tem início do Campeonato Brasileiro na quinta-feira. Devo voltar aqui terça ou quarta-feira dando todos os detalhes do início do Campeonato Brasileiro. Por isso, se inscreve aqui no canal, ative a notificação, que é muito importante.